Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Senhor, te damos graça. Quando chega essa hora, é tão bom, Senhor. Aqui o nosso fardo se torna leve, o jugo fica suave, porque estamos na tua casa, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado pela força, pela coragem que o Senhor tem nos dado, Senhor, de vencer nossos desafios e poder chegar na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus. Perdoa todos os pecados que temos cometido e venha nos abençoar mais uma vez com tua palavra, falar ao nosso coração, renovar a nossa fé, o nosso pacto, nos encher do teu Espírito Santo, saindo desta casa melhor do que quando entramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Abençoa teus filhos que aqui já estão, aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar conosco. Abençoa até mesmo no trabalho, chegando do trabalho. Abençoa cada um. Guarda, Senhor, teus servos. E abençoe tua palavra em nossas vidas. Sim, Senhor, abençoe os pedidos de oração. Abençoe o irmão Cláudio Honor, que pede oração a seu favor, a irmã Celiane, pelo seu pé que está enfermo. Senhor, abençoa o irmão Francisco Lima e família, que Deus lhe dê direção na sua mudança, lhe guie e que ele seja bem sucedido, Senhor. Também abençoe a saúde da irmã Guadalupe, dê vitória a ela, dê saúde. Também ao irmão Everson, abençoa teu filho, Senhor. Abençoe toda a tua igreja, aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, suas enfermidades. Ao pequeno Moisés, Senhor, dá saúde a ele. Dá saúde do teu filho, dá sabedoria à sua mãe, Senhor, para cuidar dele, Pai. Ó Deus, dá graça, dá vitória a toda a tua igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado por este momento, por esta atmosfera que está cercando este lugar. Eu sei que é a tua presença, Senhor. Aleluia. Toma agora, Senhor, o teu indigno servo em tuas mãos e faz segundo a tua vontade, Senhor.
pois para isso viemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, não há outro igual a Ele, amém? Ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e não há igual. Ele é maravilhoso. Glorifique Ele nesta hora. Ele é digno de toda honra e toda glória, pois não há Deus semelhante a Ele, nem antes e nem depois. Ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ah, como Ele é maravilhoso, não é? Como Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. E nós não encontramos palavras para agradecer. Não há palavras, não temos como agradecer. É tremendo o seu amor. Estamos aqui sem nenhum mérito. Estamos aqui sem nenhuma benfeitoria que fizéssemos para agradá-lo. Não. Foi todo o seu amor. Foi sua graça, foi sua misericórdia que nos comprou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nem amar nós sabíamos o que era isso. Nem sabíamos o que era amar. Nem sabíamos o que era amor. Ele veio e mostrou o que é o amor. E nos ensinou a amar. Oh, que coisa, hein? Você deve estar apaixonado por Ele. Se você não estiver, então alguma coisa está errada. Você é para estar amando o que Ele fez por mim e por você. Aleluia. Antes de nós entrarmos na mensagem, deixa eu dizer uma coisa que está me roendo esses dias. Isso vai servir para todos nós. Há muito tempo que eu observo algumas pessoas que vêm à igreja para receber um favor de Deus. Às vezes a própria pessoa em si não quer se converter, mas quer converter o marido. Às vezes não quer converter a si, mas quer converter o filho. Pede pelo marido, pede pelo filho, mas essa pessoa não quer se converter. E aí quando Deus não responde a essa pessoa, elas ficam emburradas e vão embora. Diz, orei, e eu não consegui o que queria, eu fui-me embora. Você nunca vai conseguir. Você diz por quê? A oração do Pai Nosso diz para nós como deve ser a nossa oração. A gente não ora pedindo a nossa vontade. Ele disse, faça-se a tua vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita. Nós não sabemos nem o que estamos pedindo. Às vezes pedimos uma coisa que aos nossos olhos parece bom, mas Deus já olhou lá na frente e viu que não é, por isso Ele não te dá. Então a gente bota Deus na parede e cobra, e Ele não dá, então não vou mais servi-lo, vou me embora. Isso mostra do que material você é feito. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles sempre se humilham e dizem, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu não conseguir isso, Senhor, não tem problema. Ainda que eu deseje, ainda que eu almeje, mas se isso não é bom para mim, então tira do meu caminho. Faz a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. Eu já vi pastores ensinando o rebanho de maneira errada,
quando ele disse: bote Deus na parede, cobre dele. Não foi assim que eu aprendi, nem é assim que está escrito. Eu botar Deus na parede, não, é mais fácil ele me colocar na parede. Por causa dos meus erros, dos meus fracassos e da minha ignorância, da minha estupidez, de muitas vezes tomar a frente dele. Quando chegou, eu digo: oh, Senhor, nem orei. Aí eu volto para consertar aquilo ali. É mais fácil eu ir para a parede, mas Deus não. Quem sou eu para botar Deus na parede? Eu não sou digno nem de levantar os olhos para o céu. Eu só sei que eu entro naquele santuário do Altíssimo, eu só sei que eu entro no lugar santo dos santos, não pelos meus méritos, mas porque tem um sangue a meu favor lá dentro. Amém? Que me faz digno de entrar, e é confiando naquele sacrifício que eu entro ali. Então não é você orando e exigindo de Deus aquilo sem dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Deus sabe o que é melhor. Eu já vi com meus olhos casos antigos do filho morrer e a mãe dizer: ah, Senhor, por que tu mataste meu filho? Por que tu levaste meu filho? Traz meu filho de volta, traz meu filho de volta. Em nenhum momento ela orava e dizia: Senhor, seja feita a tua vontade. A criança reviveu, a criança cresceu, ficou adulto, e depois ela disse: ah, mas antes Deus tivesse levado naquele dia. Deus é perfeito em tudo, Ele conhece todas as coisas. Nós não sabemos nada daqui a 5 minutos da nossa vida, mas Ele sabe tudo. Então você tem que se render a Ele, totalmente a Ele. Senhor, guia meus passos, cumpra-se em mim a tua vontade. Isso é bom para mim, Senhor? Se é, então faz as coisas acontecerem de uma maneira maravilhosa. Se não for, tira do meu caminho. Não importa o quanto meu coração deseje, eu quero fazer a tua vontade. Porque Ele colocou essa condição para nós. Ele diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo é uma renúncia total de si próprio. Como disse o apóstolo São Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Isso foi só uma entrada, né? Agora nós vamos sentar na mesa para comer o banquete. Vamos ficar de pé. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 17. Versículo 14. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 14. Em diante, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos deu aqui, Senhor. O Senhor já nos encheu de gozo. Você não encheu nossa alma de alegria por estar aqui. Sei que o Senhor tem as mãos cheias de bênção para dar àqueles que creem em Ti, Senhor. Então, Pai, abençoa Teus filhos que aqui estão, e que possamos sair daqui renovados e dizendo: porventura ardia o meu coração enquanto Ele falava. Sim, Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos.
Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. E a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija faltou, de acordo com a palavra do Senhor que falara por Elias, né? Talvez tenha sido quase a luz do dia quando ela foi acordada. Ela virou a sua cabeça cansada no travesseiro, quando ela ouviu um gemido e um leve choro pelo quarto. E ela não foi capaz de dormir toda a noite. Ela estava agitada por causa dessa grande tragédia. O menino tinha acordado outra vez sem sono por 20 ou 30 minutos. E eu posso ouvir sua vozinha dizer: mamãe, você não vai sair e olhar na despensa outra vez e ver se não há um pedacinho de pão? Eu estou com fome, eu não posso dormir. E ela olhou em sua pequena face com suas bochechas fundas e seus olhos ficando amarelos, seus cabelos longos caindo por falta de serem cortados, suas roupas esfarrapadas, grandes lágrimas dos olhos dela caíram sobre o rosto dele. Ela deu um tapinha nele na bochecha e disse: queridinho, tente dormir e entenda. Ali havia 3 anos que não chovia na terra. Ela ajoelhou-se no chão, eu posso vê-la como clamou a Deus. Ela disse: ó Senhor Deus Jeová, Tu és o Deus de nossos pais que tem alimentado Teus filhos e cuidado deles no decorrer dos anos. E eu tenho tentado viver verdadeira e retamente para Ti. E agora eu estou aqui vendo meu filhinho chorando por alguma coisa de comer e não há nada para dar-lhe. Por muitas semanas nós temos feito um abatimento para nós mesmos, para uma refeição para cada 3 dias ou 4 dias. E foi-se tudo agora, menos uma pequena quantidade de comida e uma só colherada de azeite. E eu estou tentando segurá-lo até a luz do dia, que não morramos enquanto é noite. Que tenho eu feito, ó Deus? Eu, sua serva, tenho vivido com fidelidade. Meu marido pereceu na batalha, a batalha pelo Senhor. Eu tenho sido uma viúva por vários anos, e eu tenho tentado viver corretamente e guardar os teus mandamentos. E se é meu tempo de ir, eu não me importo, mas meu menino, isso rasga o meu coração em pedaços, ao ouvi-lo suplicar por alguma coisa de comer, com nada para dar-lhe. Quando ela terminou de orar, ela levantou-se. Ele tinha voltado a dormir por uns momentos, e ela tinha seus braços levantados, e o esfarrapado traje de dormir que ela estava usando estava quase acabado. Ela foi para a janela e olhou para fora, estava quase para nascer o dia. Oh, estava tão quente, anos que não chovia, tudo estava seco naquela região. O vento quente do julgamento estava soprando sobre uma nação que tinha esquecido Deus. Era durante o reinado de Acabe, o mais cruel e perverso rei de Israel. E ele tinha se casado com uma ímpia, Jezabel, que era uma idólatra. E um casamento misto como este nunca é bem sucedido, não pode ser. Ou a mulher torna-se para o lado do marido, ou o marido para o lado da mulher. E ela era uma mulher muito atraente. E Acabe, um tipo de crente morno, tinha aderido às suas ideias e disse: bem, a religião não é nada para mim, eu sou um rei. E tinha rasgado os altares de Deus e colocado os altares de Baal. E o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião que até os ministros, sob a grande pressão, haviam rendido. E assim tinha os ministros caído,
sob o impacto do rei, porque o pecado era permitido, não havia limite. É um retrato muito bom de hoje em dia, porque a nação tinha aprovado estas coisas, as pessoas queriam ser populares, eles pensavam, já que a nação diz assim, está tudo certo. É a maneira que eles dizem hoje. Já que a nação diz que é certo vender cerveja, então está certo bebê-la. Isso podia estar certo para a nação, mas nos grandes livros de Deus, você é responsável e terá que responder diante de Deus. Mas eles tinham decaído, tinham fugido sob a pressão. A nação estava prosperando e eles pensavam que prosperidade era um sinal de que Deus estava com eles. Não era toda a verdade, vê? Há um velho provérbio, um provérbio que desonra a Deus, que diz que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Isso é desonroso para Deus. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo, amém? Ele é o Deus dos que precisam de misericórdia. Ele é misericordioso. E este provérbio diz que ele ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Se você pode ajudar-se a si mesmo, você não precisaria da ajuda dele. Mas ele ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmo. Mas havia um que estava fora de moda, que cria que havia um Deus que guardava a sua palavra, cria que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era santo e requeria completo rendimento à sua santidade. Mas Jezabel e o seu credo moderníssimo o odiava. Ele era pastor deles, mas eles não acreditavam nisso. Assim ele teve que esconder-se para salvar-se. E Deus o tinha enviado lá na montanha e deu-lhe uma mensagem: diga, vai, diga para aquele velho perverso rei, assim diz o Senhor, não vai chover, nem mesmo uma gota cairá até você pedir. Concede isto à boca de Elias, pedir chuva quando chegar a hora para isto. Mas ele tinha as chaves do céu, ele podia fechar ou abri-lo. Ele disse: eu quero que você vá para fora ao deserto, fora deste caos, e saia do meio deles. Você tem pregado para eles e eles não têm ouvido você. Eles estão ficando piores. Suba para o deserto e lá assenta-se na beira do riacho Querite. E eu já ordenei aos corvos para cuidarem de você. Oh, se o povo não cuidar, Deus tem corvos que podem fazê-lo. Amém? Amém. João disse: Deus é capaz de levantar dessas pedras filhos a Abraão. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Deus pode fazer o que Ele quiser. E disse: e eu ordenei aos corvos e eles vão te alimentar. E ele lhe traziam carne e pão. Alguém disse uma vez: onde é que eles conseguiram, irmão Brana? Eu disse: eu não sei, a única coisa que sei é que eles o levaram. Eles conseguiam de algum lugar que Jesus conseguiu quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Isso vem da mesma mão criativa do Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eles levaram-lhe carne e pão e os corvos pousavam e entregavam para Elias e ele comia e parava e bebia da fonte. Deus estava descansando o seu profeta. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A fé não tem explicação. Se ela tivesse, não era fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, daquilo que se espera. Amém? Então, se você explicar, não é fé. Como é que eu vou explicar? Ah, mas eu quero saber de onde os corvos trouxeram aquele sanduíche para o profeta. Eu quero saber de onde o corvo foi buscar. Eu sei que Deus providenciou. Quando a sarça estava
sendo tomada por aquele fogo ardente e não consumia ela, Moisés foi olhando assim devagar. Que coisa estranha, uma sarça pegando fogo e não queimava, era um fogo estranho. E Moisés foi se aproximando, e aí saiu aquela voz que disse: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar é santo. Ah, mas isso na mão dos científicos, teólogos, eles queriam examinar que tipo de fogo era aquele, que tipo de folha era aquela, porque não queimava, deve haver uma substância, uma química. Eles queriam uma razão para aquilo, mas a fé não tem razão, a fé crê, a fé tudo pode, amém? Ele diz que você move uma montanha com a fé e move mesmo. E se alguém disser para você, como muitos pregadores que eu já vi interpretando a palavra de Deus, quando Deus é o seu próprio intérprete, não, mas quando Jesus diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá este monte, ele move por ali. Não, mas isso não quer dizer um monte, são os problemas da nossa vida. Não, Senhor, é os problemas da nossa vida, e qualquer monte que se atravessar e você tiver fé, ele vai ter que sair, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus diz uma coisa, Ele quer dizer isso mesmo. Quando Ele disse, haja luz, o que foi que houve? Luz. Então você não pode interpretar a palavra de Deus, você tem que crer nela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, eu estou tão feliz de Deus ter uma medida de escape. E quando eles pensavam que ele estava louco, aquele velho profeta, um velho desmancha prazeres, sempre tentando tirar o prazer das suas felizes festinhas que eles tinham, dizendo-lhe que era pecado. E ele, seguindo a missão de Deus, foi para as montanhas e assentou-se no alto lugar mais seco no país. Mas Deus manteve o riacho correndo, amém? E eles estavam lá embaixo consumindo as suas línguas por água, amém? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Nós temos orado pelos nossos irmãos lá na Venezuela, que nesse exato momento eles estão numa guerra civil lá, eles estão matando, eles estão fazendo passeata, tá uma quebradeira. Nessas alturas nossos irmãos estão por lá. Mas se lembre de uma coisa, que o dia que você encontrar um irmão desse, ele vai contar tanto milagre que aconteceu na vida deles, porque é nas horas mais difíceis que Deus entra em cena, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Quando você tem dinheiro, quando você tem um bom carro e tem bastante comida na mesa, claro, quando você é um cristão que tem a mente no lugar, você sempre está orando e agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, não sou nem digno, mas é Tu que me deste, é Tu que põe fartura na minha casa, é Tu que me abençoa. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que quando não tiver nada também, Tu és o mesmo Deus na minha vida. Aleluia. Deus tem uma maneira de responder a oração. E esta mulherzinha tinha vivido fielmente. Ela não tinha casado outra vez. Ela tinha ficado solteira para encontrar seu marido na glória. Amém? Ela era uma mulher honrada. E durante semanas a farinha foi diminuindo, e ela orando sem parar. E ainda parecia que não havia esperança em vista de qualquer lugar. Vocês sabem, nós podíamos tirar uma lição disso. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos que Deus requer para que se cumpras, e ainda Ele está em silêncio, Ele não disse nada, e você tem cumprido os requisitos, e você tem feito tudo o que você sabe fazer, então a fé não vacila, ela fica quieta e pensa positivamente.
A fé retém suas eternas seguranças em torno da rocha das eras e não muda. Ela é imutável como seu Deus é imutável. Aleluia. Se você passa na plataforma, se você recebe oração, imposição de mãos sobre você, e parece que nada acontece, que a fé não para nem um pouco, você tem cumprido os requisitos de Deus, ainda que você os tenha cumprido. Agora, se você está escondido em Deus, você sabe que seu coração o condena. Nós sabemos, se o nosso coração não nos condena, então nós o temos. Amém? Isso é uma questão muito boa de observar. A tua fé só funciona perfeitamente se não tiver nada no teu coração que te condene. Porque se tiver, tu vai ter que tirar isso daí, porque isso é um estorvo à tua fé. Mas se você está bem com Deus, você diz: Senhor, eu já examinei minha vida, está tudo bem, e eu estou aqui, fique lá, porque Ele vem ao teu encontro. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Ele diz: se o nosso coração nos condena, não tem nem necessidade de vir receber oração. Não precisa pedir alguma coisa para Deus, porque você não tem fé para recebê-la. A não ser quando você cumpre todo o requisito que Deus requer. Então a fé caminha para lá e diz: Deus é Deus e eu tenho cumprido os requisitos. A Escritura diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não desmaiarão. Amém? Eu estou cansado de ser crente. Eu estou cansado de ir para a igreja. Ela tem se tornado um enfado. E eu oro e Deus não me responde. Eu oro e Deus não me responde. Um cristão não pensa assim. Deus respondendo ou não, ele continua a sua caminhada. Ele tem um motivo e um objetivo, e nem o inferno vai tirar isso dele, porque foi a Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Ele tem um objetivo e ele tem um motivo para caminhar. Aleluia. Então, a Escritura diz, como o cântico diz: ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, como esperar. Seja minha alma lavada no sangue do Calvário. Cumpra todos os requisitos. Queime todos os obstáculos e diga: agora, Senhor, nada trago em minhas mãos. Simplesmente na tua cruz eu seguro. Tu prometeste isso, Senhor. Essa é a condição, a razão pela qual as pessoas pensam que eu sou um separacionista, mesmo no salão ou lá no lado do deserto. É a condição que você tem para entrar antes de se dirigir para esse púlpito, porque Satanás está sempre metendo os seus diabinhos para tentar perturbar alguma coisa. E você deve estar bem seguro na cruz, não confiar em suas próprias habilidades, em seus próprios pensamentos, apoiando-se no eterno braço, não alegando inteligência, não alegando seu próprio pensamento, porém somente abra-se a si mesmo e deixe o Espírito Santo falar. É nesta condição que Deus quer a sua igreja. Fique nesta condição. Deus prova você. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provados, disciplinados, para ver se ele pode suportar a disciplina. É verdade. Como chega papelzinho aqui dizendo: ofereça esse culto em ações de graça. Como eu gosto de ver isso. Quando você oferece um culto em ações de graça, é porque você venceu alguma coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa:
Não ofereça culto em ação de graça a Deus só porque Deus abriu as portas para você, porque o dinheiro fluiu, porque a prosperidade chegou na sua casa. Isso é muito bom. Deus quer que você prospere, Ele quer que você viva bem, mas Ele vai te provar. Vai chegar uma hora que Ele pode te tirar isso, e quando Ele te tirar, com a mesma alegria que você trouxe o culto em ação de graça, quando Ele te abençoava e te prosperava, você vem aqui quando as situações estiverem bem ruins na tua vida e diga: eu ofereço este culto em ações de graça ao Senhor. Bem, Ele vai multiplicar as bênçãos na tua vida. Ele vai multiplicar as bênçãos na tua vida, porque Ele diz: se tu fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Amém? Ora, Deus é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se você murmura porque as coisas não estão dando certo, você está perdendo uma grande oportunidade de adorar a Deus nas horas mais difíceis da sua vida. É uma grande oportunidade que Deus nos dá quando tudo está errado. Eu já fui no fundo do poço, eu posso pregar isso. Irmão Brana diz: o pregador prega aquilo que ele vive. Isso é verdade. Eu posso pregar isso, porque eu já fui no fundo do poço, sem ter o que comer, sem nada, mas bem ali eu dobrava o meu joelho e dizia: glória ao teu nome, Senhor. Tu me deu, tu me tira, louvado seja o teu nome. Ele me levantou e me abençoou. Aleluia. Isso é para mim, isso é para você. Quando as provas vierem na sua vida, se lembre, essa é a melhor oportunidade de provar a Deus o quanto você o ama. Porque se a gente só ama a Deus quando tudo vai bem, isso é fácil, o ímpio faz isso. Mas ame a Deus quando as tempestades virem. Tem uns que dizem: eu vou beber para desafogar a mágoa. Isso mostra onde está teu coração. Mas o cristão não, ele vai chorar nos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Cumpra todos os requisitos, queime todos os obstáculos e diga agora: Senhor, nada trago em minhas mãos, simplesmente na tua cruz eu seguro. Tu prometeste isso, Senhor. Essa é a condição, a razão pela qual as pessoas pensam que eu sou um separacionista. Veja, aleluia. Deus prova você. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provados. Veja, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu estou curado. Quando você diz isso com uma confissão de todos os seus pecados e iniquidades, e suas habilidades e tudo que você tem, deixa no altar. Então aí, não tendo nada em suas mãos, Satanás vai jogar todo o dardo que ele puder sobre você. Mas então, se você se desvia de lá e diz: bem, talvez eu não fui salvo, pode ser que eu não fique curado. Então, desviando-se, a Bíblia diz que são filhos ilegítimos e não filhos de Deus, porque não suportam a correção. Logo nas provas, no calor do deserto, eles querem morrer. Deus testa cada filho de Abraão, como ele fez com Abraão, porque nós somos semente de Abraão. Estando mortos em Cristo, nós somos semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. A semente de Abraão é o espírito que Abraão tinha. Ele tinha promessa dada. E se nosso pai confiou em Deus e levou na promessa uma impossibilidade e segurou nela por 25 anos antes que fosse manifestada, permanecendo forte todo o tempo, sua semente é justamente como um pai. Não importa o que acontece quando nós recebemos oração,
está recebido. Quando tiras tudo do caminho e cumpre todos os requisitos, então peça a Deus e fique aí sabendo o que você vai receber. Amém? Aleluia, você vai receber. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora era estranho que Deus enviasse seu profeta para a casa de uma viúva. Que lugar! Mas ela deve ter sido realmente uma mulher virtuosa, ou Deus nunca enviaria seu profeta ali. Não. A não ser que a pessoa fosse digna, teria que ser uma pessoa digna. Teria que ser uma pessoa de valor para hospedar um homem como Elias. Vocês recordam? Era Zacarias e sua casa que haviam sido leais e verdadeiros, esperando por Deus para dar-lhe um filho. E o anjo Gabriel chegou na casa. Era a Virgem Maria que tinha uma vida limpa, pura, esperando pela promessa de Deus, a qual ele enviou um anjo. Crês que podes namorar com o mundo, flertar com o mundo, e depois esperar ver anjo e ter milagres? Isso está fora do programa de Deus. Você tem que viver uma vida retamente, limpar a casa, limpar os hábitos, limpar as coisas do mundo, desfazer-se de suas cartas de baralho, de suas associações mundanas, ficar pronto, e então o anjo de Deus pode falar e dizer: não temas, sou eu. Amém? Então as coisas acontecem. Você não vai empurrar isso com a barriga, não. Você tem que se arrepender, você tem que renunciar a si mesmo. Você diz: mas isso é difícil, isso é impossível. 70 discípulos disseram para Jesus: é duro o teu discurso, ninguém pode suportar. Eles foram embora, eles eram 70, mas Pedro, no meio daquele homem rude e letrado, se levantou e disse: Senhor, para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Amém? É só você ficar nos pés de Jesus e acreditar que Ele vai mudar a tua vida. Como foi dito aqui no princípio, não é você que se liberta, é Deus que nos liberta. O que faz você ter uma vida limpa? É você que consegue dominá-la? Não, ninguém domina a sua própria vida. Nós somos cheios de fraquezas, nós somos cheios de dificuldades, cheios de problemas. Mas o que é que acontece com isso? É que nós somos constantes nos pés do Senhor. E aqui e acolá Ele tira uma coisa da gente, aqui e acolá Ele tira uma coisa ruim de nós. E você diz: engraçado, eu não cobiço mais isso, eu não desejo mais aquilo. Por quê? Porque você está lá nos pés dele. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Amém? Então a perfeição vem, a libertação vem e os problemas são resolvidos. Mas se você disser: não, isso não é para mim, isso ninguém pode, ninguém vence, isso ninguém vai ser salvo. Se você pensa assim, você é um incrédulo e você nunca receberá isso. Mas Paulo olhou e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos encerrando. Veja. E quando Elias disse para aquela viúva, já que não tinha mais nada, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ele disse: faz um bolo pequeno para mim, faz um bolo pequeno. Não é estranho o homem pedir a uma mulher viúva, morrendo, o último pedaço de comida que ela tinha em casa, com uma criança morrendo. Deus faz coisas estranhas, não faz? Você já pensou? O pastor chega lá na tua casa e o pastor diz: e aí? Não tem nada, eu não comi em lugar nenhum, o que é que você tem? Só tem um pouquinho de azeite e um pouco de farinha. Então faz um bolo para mim.
O incrédulo dizia: mas rapaz, que pastor mal, a mulher está morrendo de fome, ele vai comer o último grãozinho dela. Que pastor mal. É porque ele olha as coisas naturais, mas havia algo sobrenatural naquilo ali, amém? Afinal de contas era Deus que estava naquele negócio. Dá para mim e eu vou te multiplicar até o que tu não tem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus faz coisa estranha. Faça para mim primeiro. Ela estudou, você sabe, a Bíblia diz que nós temos hospedado estrangeiros que eram anjos sem saber o que fazíamos. E quando ela virou, ele disse: oh meu Deus, lá estava a maior consolação que um crente já ouviu. Porque assim diz o Senhor. É a palavra que ela estava esperando. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não esvaziará, nem o azeite secará, até o dia que Deus enviar chuva sobre a terra. O que nós temos ali? O que isso queria dizer? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Sabe o que alegra o meu coração nisso? Que nós não temos que fazer campanha de prosperidade, não andamos atrás de prosperidade, porque a Bíblia diz que não é assim. Eles estão pregando errado. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas, e a sua justiça vos será acrescentada. Aleluia! Não é dinheiro que nós precisamos, não é uma porta de emprego, não é fartura na nossa casa. O que nós precisamos é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Você já pensou, se você tiver Deus na sua vida, o que você acha que vai faltar para você? Nada, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Tem gente morrendo à míngua com bilhões de reais no banco, pagando os melhores hospitais. Quando chega na hora da morte, seus bilhões não podem tirá-lo dali. Foi para Nova York, tem as melhores clínicas lá. Ele tem dinheiro, o jatinho dele levou lá. Chega lá, vem a notícia que ele morreu. Mas se eu não tiver nem um centavo esta noite, e a morte chegar comigo e dizer: meu filho, vamos embora para casa, eu ainda seguro na mão dela e disse: me leva logo. Porque eu sei em quem tenho crido. Ô morte, onde está teu agrilhão? Sepultura, onde está tua força? Pois o justo juiz me ressuscitará naquele dia. Aleluia! Como é bom ser cristão, não é? Como é bom ser cristão e crer na palavra de Deus. Aleluia. Tome uma pequena promessa de Deus e aceite tudo, e tire tudo do caminho e observe o que acontece. Tire a incredulidade, tire a dúvida, tire as queixas, tire as murmurações. Tome um pouco de confiança que você tem e põe na cruz e diga: isto é tudo que eu tenho, Senhor. Tome-a e observe como muda. Assim diz o Senhor: Ele é o mesmo hoje como Ele sempre foi. Aleluia. Na Alemanha, eles têm um quadro que chamam no quadro nublado. É uma concorrência para o grande quadro da crucificação na floresta em Los Angeles. O grande quadro é tão largo quanto ao prédio, que eles tiveram que construir um edifício em volta do quadro. Muitos já viram isso. Mas este na Alemanha é chamado o nublado. E quando você descobre um pedaço dele e olha para ele, parece enorme, parece com nuvens tempestuosas,
misturando-se uma com a outra, de modo que as luzes refletem nele, e parece que as nuvens estão se movendo, de modo que o quadro foi feito para refletir a luz. Parece que as nuvens, uma violenta tempestade, vem destruir tudo, e então você é revelado pelo guia. Ele diz assim: olhe bem perto e continue olhando. E quando você chega perto dele, não são nuvens. Aquilo que você pensava que eram nuvens negras, você vai se aproximando do quadro e aquilo vai ficando mais nítido. E de repente você vê que são anjos batendo as asas, regozijando-se. É uma ação de graça em disfarce. Quem sabe sua enfermidade nesta noite, quem sabe o seu sacrifício em vir aqui esta noite foi uma ação de graças em disfarce. Os anjos de Deus estão aqui, amém? Presentes para reunir suas asas e regozijarem, pois está escrito nas escrituras que os anjos do céu se regozijam quando um pecador se arrepende. Pense nisso, porque assim diz o Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua graça não pode ser esgotada. Ele está com vontade de dar-lhe alguma coisa que deseja o seu coração. Amém? Tenha fé em Deus. Creia em qualquer circunstância que Ele é Deus para você. Aleluia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê coragem em qualquer situação de nossas vidas, para entender que Deus tem um plano na nossa vida e Ele põe-nos na prova. Aleluia. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou atrás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. De pé agora. Aleluia. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, irão investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois
Jesus Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Senhor. Graças te damos por esta festa espiritual que tivemos aqui, ouvindo teus ensinamentos, aprendendo contigo o que a fé pode fazer, Senhor. Oh Deus, obrigado por tudo. Tu tens sido bom para conosco. Tu nos tens ensinado o caminho da vitória. Tu nos tens revelado a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo que nos deste aqui. Agora, Pai, abençoa o nosso retorno para casa. Livra-nos do mal que cerca lá fora. Guarda teus filhos, guarda a tua igreja. Leva-nos na tua paz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe e cumprimente seu irmão. Diga: Deus te abençoe.